Olá para você! Eu vou falar da música que consta no LP considerado como o primeiro LP de rock brasileiro. A música é Estúpido Cupido, a cantora, a bonequinha que canta e encantou uma geração, Celi Campelo. Todos nós temos músicas que marcaram uma época de nossas vidas, e ao ouvi-las, somos invadidos de recordações, as quais fazem com que revivamos emoções e sentimentos. Eu sou a Cris Alves e este é o canal Retrovisor, onde lembranças de momentos ímpares acontecem. É sempre um prazer lhe receber por aqui. Célia Benelli Campelo, conhecida como Celi Campelo, nasceu em 18 de junho de 1942, na cidade de São Paulo, e passou a infância em Taubaté, interior do estado. Caçula de 3 filhos de um casal de classe média alta, o pai um vereador em Taubaté e a mãe uma dona de casa. Quando criança, estudou piano, violão e balé. Celi, na infância, era chamada de Celinha Campelo. Um dos irmãos de Celinha, o Sérgio Benelli Campelo, também foi envolvido no meio artístico desde criança. Ele é instrumentista e também cantor. Celinha Campelo começou a cantar precocemente. Com aproximadamente 6 anos de idade, se apresentou na Rádio Cacique. Sérgio e Celinha ficaram conhecidos rapidamente em Taubaté, visto a influência do pai. Quando Celinha tinha 12 anos e Sérgio 18, foram convidados a ter um programa para cantar música na Rádio Cacique. Aos 22 anos de idade, Sérgio foi chamado para gravar um disco em parceria de 78 RPM, ou seja, um disco com somente 2 músicas. Ele gravaria Forgive Me e uma cantora gravaria Handsome Boy. Porém, o inglês dessa cantora não era convincente o suficiente, e então Sérgio apresentou Celinha, que estava com 16 anos, para gravar a música, o que ela fez com maestria. Esse disco foi lançado em 1958. Então, os irmãos foram se apresentar no programa Parada de Sucessos da Rádio Nacional de São Paulo. O apresentador Hélio Alencar, na hora de chamá-los, trocou os nomes da dupla e os apresentou como Tony e Celi Campelo. E sim, foi planejada essa troca. A intenção era lançá-los no meio artístico como se eles não fossem brasileiros, fazendo um adendo. Nesse tempo, para os cantores terem mais chances de sucesso na carreira, tinham que cantar em inglês. Estava em alta no mercado nacional a música estrangeira. Como a música que eles cantariam era em inglês, alguém teve a brilhante ideia de lançar os irmãos como se eles fossem norte-americanos. Assim eles teriam mais chances de sucesso aqui no Brasil e no mercado internacional, pois até as rádios naquele tempo davam preferência para as músicas estrangeiras. Bingo! A ideia deu mais que certo. As portas se abriram para eles. Tony e Celi passaram a comandar o programa Crush and Hi-Fi na TV Rede Record, que surgiu em 1959 e ficou no ar até 1962, porque Celi parou sua carreira artística para casar. Conceituado o mais importante programa de televisão comandado por jovens, e pode ser considerado o precursor da divulgação da música jovem e de consumo na televisão brasileira. Uma breve explicação sobre o nome do programa. Crush é o nome de um refrigerante,
cuja indústria patrocinava o programa. Hi-Fi é a alta fidelidade em tecnologia, que recém havia sido criada na época e que buscava aproximar a reprodução do som gravado ao som real. Hi-Fi também é uma bebida alcoólica. E será que tem algo a ver com o nome do programa também? O que você acha? Ainda em 1959, Celi Campelo lançaria a música Estúpido Cupido. O brotinho da voz doce e única deixou o Brasil encantado e apaixonado, e ela virou a namoradinha do Brasil e gravou muitos sucessos. Chegou a ter alguns produtos lançados no mercado: o chocolate Cupido da Lacta e a boneca Celi da fábrica de brinquedos Troll. A boneca foi capa do álbum lançado em 1960, A Bonequinha que Canta. Participou de 2 filmes, em 1959, Jeca Tatu, em 1960, Zé do Periquito, também do documentário Ritmo Alucinante, em 1975, e da novela Estúpido Cupido, em 1977. Em 1962, se casou. Estava com 20 anos e passou a se dedicar à família, para a tristeza de uma nação. Certa vez, em uma entrevista, disse que foi a imagem do que as meninas da época queriam ser, mas largou tudo no auge da fama para se casar. E nunca se arrependeu por isso, pois nunca teve a pretensão de ser cantora. Tinha o sonho de estudar, se casar e formar família. Em 1965, recusou a proposta de apresentar o programa Jovem Guarda ao lado de Roberto Carlos. Em 1968, já com 2 filhos, voltou a gravar em comemoração aos 10 anos do lançamento do seu primeiro álbum, Estúpido Cupido. Ela estava morando em Curitiba, no Paraná, nesta época e retornou para São Paulo. Gravou o 7º álbum de sua carreira, mas não fez shows nem apresentações para divulgação do trabalho. Em 1976, participou da novela Estúpido Cupido. Também em 1976, ela gravou o 8º e último LP. Ela foi compositora, atriz, instrumentista e pioneira do rock. Nos deixou em 2003, aos 61 anos, por decorrência de complicações de câncer de mama. Celi Campelo entrou para a história da música nacional. Deixo aqui a minha homenagem a ela, que foi o broto legal, a rainha do rock, a musa inspiradora de uma geração, a ídola da juventude de uma época. Agora eu vou falar da música Estúpido Cupido. Estúpido Cupido foi o primeiro álbum lançado pela cantora Celi Campelo em 1959, e a música de mesmo nome do álbum foi um enorme sucesso. Nessa época, Celi já era conhecida e não havia mais necessidade de gravar só em inglês. Estúpido Cupido é a versão escrita em português por Fred Jorge. Stupid Cupid, stop picking on me. O disco, com a música de Connie Francis, era pouco tocado nas rádios do Brasil, porque era gravado em 45 rotações por minuto. Mais uma explicação. Um disco de 7 polegadas toca a 45 RPM. Isso normalmente cabe cerca de 5 minutos de música em cada lado do disco. E são discos chamados de single. Voltando ao assunto. O disco da Connie não era quase tocado no Brasil, por ser gravado em 45 RPM, porque nas rádios os técnicos de som não gostavam do 45 RPM, porque naquela época era preciso mudar a rotação de 78 RPM para 45 RPM.
Então, por comodidade, quase não se fazia isso, visto que tudo era manual. Celi Campelo cantou a música Estúpido Cupido no programa do Chacrinha, que ficou sendo conhecida pela maioria do público antes da música da Connie Francis. Em 15 dias alcançou o primeiro lugar nas paradas de sucesso. E Celi se tornou o símbolo da juventude de uma época. O álbum Estúpido Cupido vendeu 120 mil cópias. No início dos anos 60, não havia baile no qual a música Estúpido Cupido não tocasse e embalasse as paqueras dos jovens na Brotolândia. Mas há quem diga que as músicas de Celi não pareciam com o rock americano, elas mais lembravam as baladas italianas da época, e que a juventude transviada aqui no Brasil era mais água com açúcar. Novamente a explicação. Estou falando da primeira fase do rock, aquele rock com coreografia dançante, clássico, quase inocente, divertido. Em 1976, na Rede Globo de televisão, um escritor se inspirou no nome da música Estúpido Cupido e fez uma novela de mesmo nome, e com a música Estúpido Cupido, tema de abertura da novela. A novela se passa numa pequena cidade, lógico, fictícia, no interior paulista. Celi foi convidada a participar da novela, como ela mesma. Na novela, ela chega na cidade para se apresentar em um concurso de Miss Brasil. A história da novela é ambientada no início da década de 60 e retrata uma época onde os jovens curtem rock, usam calças jeans, dançam um rock solto e se exibem em lambretas, e tem Celi Campelo como a ídola da juventude. Pronto, foi o suficiente para colocar toda uma nação novamente a prestigiar e matar a saudade de Celi Campelo. Alguns nomes de cantores que regravaram e cantaram Estúpido Cupido. Ó Cupido, vê se deixa em paz, meu pobre coração que já não pode amar. Eu amei há muito tempo atrás, eu já cansei de tanto soluçar. É o fim, ó Cupido, vá longe de mim. Eu dei o coração a um belo rapaz que prometeu me amar e me fazer feliz. Porém ele me passou pra trás, meu beijo recusou e meu amor não quis. É o fim. Se você lembra de mais alguém que cantou a música Estúpido Cupido, escreva nos comentários. Se ficou até agora e gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva, isso me ajuda muito no canal. E se essa música fez parte da sua vida, seja em qual ano ou com qual cantor, escreva nos comentários. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!